Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje é 29 de abril de 2020. Nós vamos continuar com os conceitos de genética, e para que vocês possam fazer uma aplicação da primeira lei de Mendel, é necessário que vocês conheçam esses conceitos. Os primeiros conceitos da aula de hoje são genótipo e fenótipo. Genótipo é um termo que vem do grego, genos, que significa provir. É aquele que provém, é aquele que gera a característica. E tipo vem de tipos, que vem de característica. Aí você olha aí essas letrinhas e pensa, para que servem essas letrinhas, né, como exemplo de genótipo? Essas letrinhas maiúsculas e minúsculas, elas representam os genes, elas representam as características dos indivíduos. Seria muito complicado a gente compreender que tipo de proteína que está envolvida na promoção de determinadas características. Então, para facilitar os estudos a respeito desse ponto, né, dentro da genética, foi então criado esses símbolos, né, essas letras, para poder fazer com que a gente identifique o genótipo dos indivíduos, ok? Então, vocês vão daqui para frente ver muito essas letrinhas, não só a letra A, tá? Pode ser outras letras, tem A, B, C, D. Então, assim, dependendo do tipo de característica que a gente está analisando, uma letra, ela é mencionada de maneira fictícia para a gente compreender do que nós estamos falando. O genótipo, ele vai fazer com que haja o surgimento do fenótipo. O genótipo a gente não consegue ver, né? Os genótipos são substâncias que estão nas nossas células, são produzidas pelas nossas células e que vão dar origem às nossas características. E essas características vão ser perceptíveis. E essas características perceptíveis são chamadas de fenótipo. Fenótipo, ela é originada da palavra grega phenos, né, que significa brilhante, evidente, e tipo de característica, ou seja, característica evidente, característica brilhante, aquilo que você consegue visualizar, né? Aquela folha é verde, né? Aquela flor é azul, aquela pessoa é alta, baixa, né? Qualquer tipo de característica a gente consegue visualizar, a cor da pele, o tipo do cabelo, todos os pontos perceptíveis nós chamamos de fenótipo, ok? E quando nós formos analisar esses genótipos, nós teremos alguns termos associados a essas letrinhas. A hora que vocês forem ver lá uma situação problema, né, para poder aplicar a primeira lei de Mendel, você vai ver assim, ó, um casal com um homem homozigoto dominante e a mulher heterozigota tem um filho homozigoto. Então, você tem que entender o que significa esses termos. Quando eu falo homozigoto, significa genes iguais. Então, eu tenho azão, azão. Significa, então, que nós temos genes iguais. E por que é dominante? Porque é aquele que prevalece. E, geralmente, o dominante, ele é utilizado a letra maiúscula. Homozigoto recessivo, letra minúscula. Então, nós temos aí duas letrinhas iguais e minúsculas para representar uma característica recessiva, uma característica que só vai surgir se tiver em homozigose, ou seja, nós tivermos dois genes iguais. Se o indivíduo conseguir, né, dentro do processo de cruzamento, herdar tanto da mãe quanto do pai a característica recessiva. E heterozigoto significa diferente, zigoto diferente, gene diferente. Então, nós temos aí azão, azinho para representar o heterozigoto. Nós temos genes diferentes, azão e azinho, o maiúsculo e o minúsculo, o dominante e o recessivo. Só que quem que vai dominar, quem que vai indicar a característica que nós podemos observar? É aquele gene que tem a substância, né, que forma, expressa por essa letra maiúscula, digamos assim. O fenótipo, ele é representado, então, pela união do genótipo mais o ambiente. Então, genótipo mais ambiente é igual a fenótipo.
que ambiente? Vamos supor que você tem um cabelo enrolado. Ah, não quero mais ter cabelo enrolado, quero ter cabelo liso. Aí o que você vai fazer? Vai lá, faz uma chapinha, ou se não faz uma progressiva e tudo mais, ou se não pinta seu cabelo, você pode mudar, tá? Aparentemente, você pode mudar. Então, você tem ali as suas características genotípicas, porém o ambiente pode influenciar. Só que o seu genótipo nunca vai ser mudado. Não tem como você mudar o genótipo, tá? A não ser que você esteja submetida a uma grande quantidade de radiação, né? Alguma coisa nesse sentido. Talvez aí mude. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. Só que a gente não fala nunca, né? Dentro da ciência, nós não falamos nunca. Esse termo nós não utilizamos. Vamos mais para frente. Quando vocês forem aplicar a primeira lei de Mendel e também os outros estudos de genética, vocês vão se deparar com alguns símbolos. Esses símbolos, eles são utilizados para facilitar a organização das genealogias, a organização do padrão genético familiar. Então, para facilitar essa organização, para que a gente possa colocar no papel, para que nós possamos compreender como que ocorre o processo de transmissão de características de um indivíduo para outro, os cientistas criaram o heredograma, que é esse conjunto de símbolos que vai representar que tipo de indivíduo está envolvido naquela situação e que característica está sendo expressa. Se esse indivíduo está sendo afetado, se esse indivíduo não está sendo afetado, indica até mesmo o sexo desse indivíduo. Então, vocês podem observar aí que nós temos o sexo masculino representado pelo quadrado, o sexo feminino representado pelo círculo, o losango, sexo desconhecido. Quando tem casamento ou cruzamento, nós temos uma ligação entre os dois indivíduos. Quando é cruzamento entre primos, parentes, né? Que a gente fala de cruzamento consanguíneo, nós temos aí dois traços ligando esses indivíduos e assim por diante, tá? E tem mais outras características que vocês vão aprendendo à medida que nós formos estudando a respeito desse assunto. Mas vocês vão ver muito, no Enem cai bastante esses heredogramas para que vocês possam decifrar, digamos assim, os genes envolvidos em cada cruzamento. Ah, professora, mas isso é muito difícil da gente decorar, como que eu vou saber isso tudo? Não é decorar, gente, é aprender. E para que você possa aprender, você precisa praticar, ok? Os genes, eles se separam. Depois, na fecundação, esses genes voltam a se unir e formam, então, os indivíduos com determinadas características, tá? Como nós estamos trabalhando a primeira lei de Mendel, nós estamos analisando somente um fator. Só que existem, gente, vários fatores que acontecem. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, agora está muito fácil. Pense na seguinte situação. Nós temos o indivíduo homozigoto dominante com o indivíduo heterozigoto. O cruzamento desses dois indivíduos, homozigoto dominante com heterozigoto, poderá dar origem a um homozigoto recessivo? De cara, gente, você olha aqui e verifica que não há essa possibilidade. Por quê? Porque para o indivíduo ter dois azinhos, ele precisa herdar um azinho da mãe e um azinho do pai, ok? Se não tem um azinho aqui, como que eu vou ter a união com o outro azinho? Não tem jeito. Então, nós teremos em um dos indivíduos dois tipos de gametas, azão e azão, e no outro nós teremos dois tipos de gametas, né, que vão carregar esses genes, azão e azinho. Depois basta vocês fazerem a ligação. O primeiro com o primeiro, azão, azão, o primeiro com o segundo, azão, azinho. O segundo com o primeiro, azão, azão, o segundo com o segundo, azão, azinho. Em uma proporção matemática, nós teremos aqui 100% de indivíduos com a cor da flor
Azul, sendo 50% homozigoto dominante e 50% heterozigoto. Fácil, né? Não é tão complicado assim. O que eu estou pensando aqui, pessoal? Eu vou ficar aguardando vocês me entregarem as atividades que eu passei no Word para vocês, tá? Então, eu selecionei 5 atividades com cruzamentos para vocês racharem a cuca e vou ficar aqui esperando ansiosamente para que vocês entreguem, para que nós possamos juntos encontrar as respostas dessas questões, ok? Então, vamos lá aplicar a primeira lei de Mendel através dessas atividades. Beijinho, tchau, tchau, até a próxima!